Fala, gente! Como é que vocês estão? Deus pediu para te chamar. Cola, amor, você copiou essa palavra. Bom dia! Buenos dias! Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão, gente? Mamãe tá on, bom dia, Lu! Saudade! Mamãe tá on, papai tá on também. Tamo junto, colado na videira, Bruninha tá aqui. Quem não acompanha o Cola na Videira, começamos esse trabalho dia 18 de março do ano passado. Ano passado? É 2020. 2020. Daqui a pouco vai fazer 2 anos, onde Deus usou minha esposa pra gente começar a passar esse espírito da fé, ativar a fé nas pessoas. Ativar a fé em você, ativar a fé em mim é algo diário que a gente busca. Diariamente a gente busca ativar a fé, né, Bruno? É. E para eu fazer isso eu preciso escolher. Eu posso escolher ativar, como eu posso não escolher ativar, né? Então, se você está aqui, é porque você está escolhendo ativar essa fé. E nós vamos junto aí, lado a lado, ninguém melhor do que ninguém, colado na videira, tá? Todos nós somos ramos colados na videira. Então vai chegando todo mundo aí, bom dia Pri. Minha filha está aqui comigo também. Betininha, bom dia, Betininha. Bom dia, papaizinho. Tá colada na videira. Como é que vocês estão, gente? Como é que foi o Natal aí? Ontem a live, a presença de Deus estava muito forte, viu? Foi, né, amor? Foi. Eu creio que almas foram resgatadas ontem. Ainda que nossos olhos não vejam. Ó, Nutri, Elaine. Oi, Elaine. Beijo no seu coração. E aí, gente? Ó, o Igor tá aí também. Igor, alô, sogra. Sergipe. Oi, Mari. Fala, mãezinha, tudo bem? Estamos esperando vocês aqui hoje. Vai vir que horas? Daqui a pouco. Boa. Maria, Mai, Bruna, Feliz Natal pra todo mundo. Dispara o dedinho no coração e abra sua Bíblia. Vamos pra palavra, que foi pra isso que a gente veio aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis. 1 Reis. Olha o que tá aqui, meu plano de pai. Que é de Deus, né? O plano dele. Exato. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 1 ao versículo 7. 1 Reis, capítulo 17, perdão. Já tá, eu marquei para vocês já. 1 Reis, no Antigo Testamento. Pode deixar. Não é por vista. Capítulo 17. Acredito. Eu deixei marcado pra você. Tá não. Deixei Tá certinho na mesmo. página. Eu vou viver ainda que o mundo abriram aí, gente? Sim, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 7. 1 a 7. Pode ler? Vamos orar primeiro? Ah, vamos. Bom dia, Palominha. Lindona. Palominha, tô sabendo que você fez Lotus, hein? Que legal. Seja bem-vinda. Deus vai falar algo novo pra você hoje. Deus vai falar algo novo pra você hoje. A palavra que será lida aqui, que será falada aqui, que será comunicada aqui nesta live
irá provocar dentro de você algo novo. Algo novo para essa semana, algo novo para 2022. Talvez o principal alinhamento seu com Deus vai ser feito aqui hoje. Alinhamento, essa é a palavra de hoje. Vamos nos alinhar com Ele. Aquele que foi comemorado o nascimento ontem, mas que vive. Ele ressuscitou. Então Jesus, faz do seu jeito. Não há nenhuma notícia melhor do que saber que você venceu o mundo, que você criou o mundo, de que você vive, Jesus. É por esse motivo que nós estamos aqui. Então cada palavra que sair da minha boca, da boca da minha esposa, que seja sua, Jesus. Fala com o teu povo através do seu Espírito. Não pelo jeito que nós falamos, mas pela tua palavra. Esse é o segredo. Através das suas escrituras, da tua palavra. Fala com esse homem, fala com essa mulher, que seu Espírito se mova e coloca forma onde não tem forma, preenchimento aonde não tem preenchimento, onde está vazio. Renova os pensamentos, Jesus. Mostra para essa pessoa que tudo que o Senhor mais quer é colocar os seus pensamentos nesta pessoa no dia de hoje. Faz do seu jeito, porque o seu jeito é perfeito. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá então. 1 Reis. É primeira ou é primeiro? Tanto faz, né? Capítulo 17, versículos 1 a 7. Elias prediz grande seca e é sustentado por corvos. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro da Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Eita, coisa boa. Eita, coisa boa. E aí, achou estranho os nomes aí? Não, eu particularmente... Não entendeu? Nada. Nada. Entendi então nada. É o seguinte, isso é a vida real. Bruna leu, talvez você leu aí. Se você não tem uma Bíblia, a gente encoraja você a ter uma Bíblia. E quando a gente lê no primeiro instante, principalmente no Antigo Testamento, mas não só no Antigo Testamento, não vem um entendimento de cara. Por que isso? Por quê? Porque a gente está lendo com a nossa mente, né? Com Exato. a nossa razão. Exato. E Deus quer que a gente peça para Ele o entendimento espiritual. Deus quer que a gente peça para Ele abrir os nossos olhos. Para isso a gente precisa ter o quê? Tempo na palavra. Não tem como você ler isso aqui corrido, né? Imagina, você sozinho aqui em casa e você leu de forma corrida, fechou a Bíblia e saiu fora. Não tem como você entender dessa maneira. É ou não é? É. Então é óbvio que aqui a gente vai colocar o contexto histórico. É importante conhecer o contexto histórico. Mas Deus, Ele resume a palavra de hoje para nos ensinar. Ele quer que você e eu, e minha esposa e minha filha, demos mais um passo sobre qual é o nosso chamado. Qual é o seu chamado para 2021? Qual é o seu chamado para 2022? Qual é o meu chamado? Qual é o chamado dela? O chamado é o mesmo. Ser dependente de Deus
em todas as áreas da nossa vida, em todo tempo, em todo lugar, vendo coisas que não faz sentido, como foi com Elias. Nós vamos entrar aqui agora. Mas Deus nos chamou para uma coisa. O chamado de Deus é: eu estou te chamando. O chamado de Deus é ser dependente comigo, viver comigo e eu com você. Foi assim desde o projeto criacional e continua sendo. Jesus ensinou isso. Então avalie agora aonde você não está dependente de Deus. Não é a gente fazer as coisas e conquistar e depois ser grato a Deus. Gratidão é ótimo, mas Deus está chamando a gente para ser dependente dele. E a gente vai aprender, junto com o que Deus fez na vida de Elias, em como ser dependente de Deus na prática. Como ser dependente de Deus na prática. É muito forte essa palavra aqui. É muito forte. Quer colocar o contexto histórico aqui? O contexto histórico é o seguinte: Elias era um profeta em Israel. Foi um dos maiores profetas de Israel. Deus escolheu ele. Alguns profetas, por exemplo, como Samuel, foi treinado para ser profeta. Elias não. Elias não foi treinado para ser profeta. Elias não tinha currículo para ser profeta. Elias não nasceu numa família sacerdotal. Elias não nasceu em um lugar provável para ser profeta. Elias era um improvável. Talvez esse Elias seja você e eu no dia de hoje. Deus não chama, aqui é o primeiro ensinamento, só pelo fato da gente procurar saber quem é Elias, ou quem foi Elias. Beijo no seu coração, Elias. Elias era um improvável e Deus escolheu ele para ser um dos grandes profetas de Israel. Então Deus escolheu você. Deus me escolheu. Deus escolheu a gente, está nos chamando para viver como filho dele. Sabendo que a casa que o Pai quer morar é dentro de você. A casa é dentro. Mas nem sempre a gente vive como filho de Deus. Muitas vezes a gente vive como um desgovernado. Órfão. Sem perguntar nada para Deus. Sem viver na dependência do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Mas a gente insiste em fazer as nossas vontades. Se fosse da vontade de Elias, ele não escolheria pegar esse projeto. Ele não escolheria. Bom, mas ele decidiu, e talvez falta você decidir para a sua vida romper. Falta você decidir viver de acordo com a vontade do Pai que estás nos céus. Talvez seja o seu primeiro dia hoje de você entregar algo que você não entregou ainda para Jesus. Então Elias, ele não tinha nenhum histórico para ser profeta, e esse Acabe era rei de Israel. E Elias, se você ler aí no versículo 1, Elias foi dar um recado para Acabe baseado no que Deus tinha falado para Elias. Ele foi avisar que haveria seca em toda Israel, que não iria chover nos próximos anos e que Israel iria sofrer. Aí você vai dizer assim: ô Bruno, mas Deus ele é mão pesada? Não, isso aí foi seu pai em cima de você, sua mãe, ou a falta do seu pai, a vida pesada que você está carregando. Deus não tem a mão pesada assim não. Mas é o seguinte: Acabe casou com uma mulher que não era do povo de Israel, e essa mulher chamada Jezabel, ela convenceu o marido a criar um templo onde eles cultuaram outros deuses. Deus, por exemplo, chamado Baal. Então era um povo, Israel nesse momento era liderada por um rei que estava caído, um rei que estava totalmente desalinhado, desgovernado. E aí esse profeta foi lá dizer para esse rei que ia ter seca. Isso. Agora, você acha que Elias queria fazer isso? Não. Porque o rei poderia mandar matar Elias naquele mesmo momento. Só que é o que eu vim falando com a Bruna desde ontem e a gente falou hoje de manhã. Tomamos um cafezinho aqui na varandinha. A gente está muito feliz de estar aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Tudo está no controle de Deus. E como é difícil a gente acreditar nessa palavra e viver ela. Você pode até acreditar por balela, por versículo de WhatsApp. Mas na prática eu preciso viver essa palavra.
Como a gente disse ontem, a Bruninha estava com a mãe dela. Deus está no controle. Tudo que acontecer na sua vida, Deus está no controle. Por quê? Acabe recebeu essa notícia ruim de Elias. Acabe poderia arrancar a cabeça de Elias. Até e por que não arrancou? ele não acreditava no mesmo Deus, né? Ele acreditava por um tempo e depois, por conta de uma influência ali, por conta das decisões dele, ele começou a acreditar em outros deuses. O povo de Israel estava idólatra. Cultuaram imagens. Se tem alguma coisa que deixa Deus chateado, é idolatria. Mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. O fato é, se Deus está no controle de todas as coisas, eu posso ir lá dar o recado. Eu posso ir lá e dar o recado para Acabe. Ó, vai vir uma grande seca em cima de Israel. E depois que Elias fez isso, Deus falou para Elias fazer o quê? Se esconder. Deus falou para Elias ir numa caverna, que ele beberá água do ribeiro e os corvos iam lá levar carne para ele todo dia. Você acredita nessa palavra? Ou você acha que isso é desenho animado? Porque, vamos falar no português rasgado, era como se viesse urubus aqui, a gente preso na varandinha de guerra, e viesse urubus deixando carne para carne e pão. E urubu adora carne, cadáveres de animais ou mesmo de pessoas. Mas como Deus é o Deus que ama fazer as coisas improváveis, Elias ficou um tempo morando numa caverna onde esses corvos, ou seja, urubus, traziam comida para Elias no comando do Pai que está nos céus. Deus mandou. Deus mandou. E ele foi. Agora isso não faz sentido nenhum viver dessa maneira. Então você tem que pensar agora qual é a situação que está acontecendo na sua vida, que você está vendo e você ainda não aceitou essa situação, ou você está vendo essa situação e não está entendendo nada. Não faz sentido. Deus escolheu esse profeta que não fazia sentido ele ser profeta. Deus mandou ele dar um recado para Acabe que não fazia sentido nenhum ele fazer isso, porque ele poderia ser morto. Deus mandou ele se trancar numa caverna e beber da água do ribeiro e comer comida dos corvos, que Deus iria mandar. E foi assim durante todo o dia. E aí chegou um momento, e é aqui que o Espírito Santo não deixava eu sair desse lugar, no versículo 7, no capítulo 17 de 1 Reis. Mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Mas era um lugar que Deus mandou ele ir. E secou. Deus, aí vai lá. Agora olha para sua vida. Não olha para a vida dos outros. Olha para sua vida. Deus esqueceu de mim. Você acha que isso não poderia ter passado na cabeça de Elias? Deus esqueceu de mim. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade. O que eu fiz de errado para merecer isso? Deixei de orar. Deixei de jejuar. Deixei de ler a Bíblia. Fiz alguma coisa, né? Fiz alguma coisa no meu dia a dia e esta coisa que eu fiz está fazendo eu pagar um preço. Secou a água do ribeiro. Deus falou que iria beber dessa água e chegou, passado algum tempo, passado alguns anos. Dias, está escrito. Dias. Passado alguns dias, secou a fonte. Olhar essa situação não faz sentido, mais uma vez, não faz sentido. E o que passa, né, na nossa cabeça, tipo, às vezes... Deus fala pra gente uma coisa, a gente vai e aí depois as coisas não saem exatamente como a gente estava prevendo. O que passa, né? Eu vou falar por mim. Outro dia eu falei pro Bruno uma coisa. Eu falei, meu Deus, Bruno, não é possível que acabou um sofrimento e tá vindo outro. Não vai ter um tempo de calmaria na nossa vida? Isso foi o que saiu da minha boca, né, amor? Foi. E foi engraçado porque na hora que eu falei isso, eu fiquei constrangida, assim, que eu falei, não é possível que eu tô pensando isso de Deus, né? Então, tem alguém que pensa algo diferente do que a gente falou? Escreve aí, é bom pra gente poder se identificar, né? Exato. E aí o tema de hoje, o que Deus colocou no nosso coração e a gente tá compartilhando com vocês é: Deus não chamou a gente para ser dependente do que os nossos olhos veem.
Deus chamou a gente para ser dependente dele. Então se Deus me mandou ir para até um lugar e acabou a água desse lugar, é porque Deus está no controle. Quem é o dono da chuva? Quem mandava a chuva? Deus. Quem parou a chuva? Deus. Quem criou o ribeiro? Deus. E quem parou de ter água no ribeiro? Quem fez parar a água de ter no ribeiro? Deus. Nas primeiras semanas do novo trabalho que a gente está fazendo, um novo projeto numa startup, Bruninha vai cuidar da Betina agora, por um tempo. Nas primeiras semanas a gente não entendia algumas coisas. Mas Deus não chamou a gente para entender. Deus chamou a gente para confiar. Deus chamou a gente para se mover sobre as águas baseado no que Ele diz e não no que a situação está dizendo. O que a situação está dizendo para você? O que a situação diz para Elias aqui? A casa caiu, Elias. O rei quer te matar. O rei tem raiva de você. A mulher dele, então, a Jezabel, na história, a moça Jezabel, é enlouquecida. Por quê? Descoladaça da videira. Idólatra. Enlouquecida por causa de Elias. O que a situação dizia para Elias? O que a situação dizia para ele? Como assim? Deus mandou ele ir para uma caverna e é para beber água do ribeiro, e de repente o ribeiro secou. Lascou. O que a gente falou aqui de manhã? As situações que acontecem no nosso dia a dia faz com que a gente esqueça de que Deus está no controle, faz com que a gente não viva na dependência de Deus, faz com que a gente pense que a gente fez alguma coisa de errado, faz com que a gente questione Deus, faz com que a gente pense que Deus esqueceu de nós. Quantas mensagens eu recebo de vocês mesmos? Falando, mas está difícil, mas a luta está grande. Quem falou que seria fácil? Eu mesmo falo dentro de casa. Então, quem falou que ia ser fácil? Nunca foi dito isso. O homem que mais sofreu na humanidade, o homem que carregou o peso de todo o pecado, disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Eu quero deixar a minha alegria, a minha paz para vocês. Sabe quem está falando com vocês? Jesus Cristo está falando com você. Você acredita nisso? Se você estiver olhando para mim, acreditando no Bruno e na Bruna, você está lascado. Mas se você estiver olhando para a videira já está te dizendo: não andeis inquietada por coisa alguma. Ô Elias, secou a água. Não adianta nem ficar incomodado, Elias. Se secou, é porque Deus permitiu que secasse. Mano, e é libertador viver assim. A gente vem vivendo dessa maneira a cada tempo, a cada dia. Mas daí e é libertador, é paz que excede qualquer entendimento. Só que daí esse é o ponto. A história não acaba aí, né? Porque quando Deus acontece algo na nossa vida, muitas vezes a gente fica preso nisso. Exato. E aí, na sequência, Deus mandou o Elias ir na casa de uma viúva. Nós vamos chegar lá agora. Então vamos. Elias, que Deus também tocou no meu coração para compartilhar aqui com vocês e ver por que secou, né? Como a Bruna disse, por que secou a água do ribeiro? Deus sempre vai estar preparando um contexto. Tudo que acontece na nossa vida é Deus preparando um contexto para algo maior. Por exemplo, quantas vezes a gente não entrou aqui com vocês no ano passado e pregava sobre multiplicação de pães e peixes e a gente não via multiplicação na nossa vida? Esse ano também, ano passado, esse ano. Quantas vezes pessoas não vão pregar a cura e tá precisando de cura? É Deus preparando um contexto. Seu marido saiu da sua casa, quando a Bruna saiu daqui de casa, quando a gente estava ao ponto para se separar, quando a Bruna saiu aqui de casa, Deus estava preparando um contexto. Era necessário que fosse assim. Agora o ser humano tem a tendência a olhar para ele, eu tenho a tendência de falar que foi por nossa causa. É porque você ainda é presa no livre-arbítrio. Você ainda é presa nas suas escolhas. E Jesus, esse menino que não é menino, ele vive. Ele não é um menino. Jesus não é um menino. Jesus é o próprio Deus. E Ele nos ensinou. E Ele continua nos ensinando. Falando com a gente. E quer que a gente seja o quê? Como Ele aqui na terra. E não como nós. Por isso que Paulo diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí Paulo ele diz: se eu viver, viver é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Autoesquecimento.
Não olho para o livre-arbítrio, eu olho para o que Deus quer fazer na minha vida no dia de hoje. Não olho para o que os meus olhos estão vendo, eu olho que Deus está no controle permitindo essa situação, ainda que essa situação seja ruim. Secou o ribeiro. Talvez você acordou e falando aí, secou o ribeiro. Talvez tem gente que não está entendendo porque você ainda não falou assim: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Não encaro essa live como algo trivial, não encaro essa live como algo cotidiano, como algo habitual. Eu encaro porque eu quero ouvir a sua voz. É por isso que eu estou aqui. Você tem que dizer isso. Eu já fiz o meu devocional. Então Deus, quando Ele permitiu que secasse, Ele estava preparando um contexto. Qual era o contexto? Por que secou aí, Bruna? Porque Eliseu tinha que ir para onde? Então, aí no versículo 8, né? Então a palavra do Senhor veio a Elias. É Elias, amor. Elias, eu falei Eliseu, né? Eliseu é o próximo. Dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Ponto, peraí. Ponto. Então por que secou? Ó, tá vendo? Quando secou a... Imagina, tá vendo? Ela tá mexendo muito agora. Ela tá mexendo porque ela tá dando estrela, tá colada na videira. Tá dando estrela aqui dentro. Presta atenção, gente, presta muita atenção. Quando secou, é você na sua vida, é eu na minha vida. Se a gente deixar, a gente vai por esse pensamento. Você acha que quando secou a água dentro de uma caverna, ele ia sozinho? Você acha que ele tinha imaginado que Deus iria falar com ele e mandar ele para uma cidade onde uma viúva iria sustentar ele? Não, mas ele confiou em Deus e aguardou a voz de Deus. E Deus falou com ele: vai até Sarepta, que é uma cidade onde existe uma viúva e que vai sustentar você. Não foi isso que ele falou? Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. De novo, não faz sentido. De novo, viver assim não faz sentido. Não faz sentido para nós, seres humanos, comedor de arroz e feijão. Mas para Deus faz todo sentido. Deus estava trabalhando na vida de Elias e Deus estava trabalhando na vida dessa viúva. E ele fez um encontro entre os dois. E Deus fechou uma porta e abriu outra na sequência. Toda vez que Deus fechar uma porta, Ele vai abrir outra para você. A porta fechada também é Deus. E a gente tava... Só que quando fecha, eu me revolto. Quando fecha, eu fico triste. Não aceite a tristeza. Quantas vezes a gente vai ter que falar isso, moço? Não aceite a ansiedade. O problema é que você aceita ainda. E não vai para a palavra. E pede aquilo que está escrito. A Bíblia diz: não andeis preocupado com coisa alguma. Mas em tudo, fala comigo. É isso que Deus está falando para você. O problema é que quando fecha a porta, a gente se revolta, a gente briga com quem está perto da gente, a gente estraga relacionamento. A gente se sente fracassado, frustrado. Fracassado, frustrado. Você acha que como que essa mulher que tinha um filho se sentia? Israel estava vivendo uma seca, irmão. Israel estava vivendo uma seca. E só era ela e o filho. O marido dela morreu, era viúva. Imagina essa mulher. Mas era uma mulher colada na videira também. Mas o que os olhos dessa mulher via? E a história vai mostrar. Essa mulher estava indo preparar a última refeição dela. A última refeição. Para ela e para o filho. E ela disse para Elias: Elias, nós vamos comer isso daqui e nós vamos morrer. Eu e meu filho. Mano, Deus sempre precisa. Sempre nós vamos ter esse tipo de situação, aonde os nossos olhos veem e falam assim: já era. Aonde os nossos olhos veem, não faz sentido. Pronto, é aí que está Deus. E a gente tava... Porque se a gente olha para uma situação na nossa vida e vê tudo ok, tudo funcionando, tá no nosso controle. Tá no nosso controle. Tá do jeitinho que nós queremos. Deus não chamou a gente para ter o controle. Fala. Não, e a gente estava falando que, né, Deus fez secar a água do ribeirão e aí mandou ele lá para essa viúva. A gente estava falando o quanto Deus fez tudo em movimento, né? Deus fez a terra gira, o dia, a noite, né? Vem o dia, vem a noite, as estações mudam, vem o calor, vem o frio. Tudo está em movimento, a natureza está em movimento o tempo todo. E com a gente não seria diferente. Né? E muitas vezes, quando Deus fecha uma porta para abrir outra,
por medo do novo, por medo do desconhecido, a gente bate o pé, a gente acha que não deu certo, a gente acha que aí a gente acha tudo aquilo que a gente já falou. Mas eu acho que um primeiro passo é confiar que Deus está colocando a gente em movimento. Elias teve que confiar em ir até essa viúva, porque não fazia sentido. Como que uma viúva vai me sustentar? Exatamente, mas saber o quê? Não quer dizer que o tempo no Ribeirão foi um tempo ruim, ou que não deu certo. Foi o tempo necessário que Deus quis que ele estivesse lá, e aí Deus fez secar água, e agora Deus fez ele encontrar a viúva. Então, assim, a gente às vezes fica achando que, eu fui no Ribeirão à toa. Acha que é perda de tempo. Ou se acostumou com a zona de conforto. Por quê? Porque Elias não tinha que trabalhar. Elias só tinha que o quê? Receber o alimento que vinha dos céus. Exatamente. Então, chegou um tempo que ficou confortável para Elias. O que me chamou a atenção, eu acho que casa até com o momento que a gente está vivendo, eu, Bruno, é entender que a gente vive estações na nossa vida, né? E confiar que em todas elas, mesmo que a gente tenha medo, mesmo que a gente às vezes, poxa, não era o que eu queria, tava bom lá no Egito, né, comendo carne, Deus está no controle. Confiar nisso e se entregar para isso, né, amor? Exatamente. Então você tem que agora fazer uma avaliação, porque nós não estamos estudando história. Aonde falta você soltar o controle? Aonde você está querendo as coisas tudo certinho do seu jeito? E esquece. Se você quer colar na videira e permanecer na videira, que é o mais desafiador, permanecer, as coisas nunca vão ser do seu jeito. Nunca vão ser. As coisas nunca vão estar no meu controle. Irmão, como que pode Deus mandar a gente para um trabalho 3 anos e 7 meses depois, longe do mundo corporativo, Deus abriu uma porta lá? Mas Deus tinha aberto 2 portas. A primeira porta fazia todo sentido eu ir, a segunda porta não fazia sentido nenhum eu ir. Para onde a gente foi? Na segunda, para onde não tem sentido nenhum. Que Deus mandou, ele falou novas possibilidades. Mas eu venho vendo nas histórias bíblicas, eu venho vendo o mover de Deus, não faz sentido nenhum. Eu preciso ir para lugares aonde não faz sentido nenhum. Eu não sei aonde isso se aplica na sua vida, mas o que eu sei é que essa palavra pode aquietar a sua alma e pode direcionar você em 2021 e 2022. E Deus, ele falou para Elias: ali eu ordenei a uma viúva que dê comida para você. Deus já tinha falado que deu a ordem. Eu ordenei, usou o verbo onde? No passado. Eu ordenei, mas a viúva não estava sabendo. Mas no mundo espiritual Deus já fez. Eu ordenei. Ou seja, confia em mim, vai. E se a gente for, obviamente, desgarrado dele, sem a fé de intimidade, é claro que a gente vai sentir medo. É claro que a gente vai se revoltar. Ontem a gente falou, né? Na live você não estava, mas a gente já tinha conversado antes. O quão é importante a gente ter essa intimidade com Deus para nós crermos de que nós nunca estaremos sozinhos. Se você ainda não tem esse chamado na sua vida, busque responder este chamado. Porque Deus, ele continua perguntando desde Adão e Eva: aonde vocês estão? Eu estou chamando vocês. O problema é que essa geração está distorcendo o chamado. O chamado a gente se relaciona com o quê? Quando você fala e quando você começa a pesquisar e fazer curso e fazer não sei o quê para descobrir o seu chamado, você está querendo o quê? Olhar para você, olhar para a sua profissão, olhar para as suas finanças e ajudar pessoas. Mas o chamado de Deus é viver na minha dependência, contrário ao que os seus olhos estão vendo. Assusta isso, não assusta? Jesus escutou isso, mas é duro esse discurso. Jesus, ele falou: então pode ir embora. Véio. E olhou para os discípulos: e vocês? Pedro respondeu: para onde nós vamos? Se só tu tem palavras de vida. Nós vamos caminhar em um caminho contrário do que a humanidade aprendeu. Você quer ou não? Você quer ou não? Então você tem que avaliar agora qual é a situação da sua vida que você está lutando contra, sendo que é Deus que está permitindo que isso aí aconteça. E como que você tá? Como que a gente lida, né? A gente falou também. Alguém ficou doente. Imagina a Betina nasce e ficou doente. Eu vou me revoltar em relação a isso? Não. Deus está permitindo por algo maior. Deus está preparando um contexto para algo maior. É claro que as emoções, elas acontecem, né, amor? A gente sempre fala sobre isso. As emoções acontecem. As emoções acontecem, é do nosso coração, é da nossa carne, mas o Espírito sempre vai vencer
esta emoção Desde que está que? querendo te dominar. Sempre. Desde que? Desde que você se alimente diariamente. Exatamente, desde que você ative seu espírito. Se eu não ativar o espírito todo dia, a casa já caiu A pra mim. emoção Irmão. ganha. Já ganhou. Você contou a história do ontem no devocional? Qual história? Do que eu tava dormindo lá sem o travesseiro? Falei, mas pode repetir que tem gente que não tava indo. A gente tava falando sobre isso, né? Sobre como que a gente lida com o sofrimento, com a dor, né? E com essas mudanças que às vezes Deus coloca e a gente não quer porque dá medo. A gente na noite de Natal acabou dormindo na casa da minha irmã, porque ela tá operada. E acabou que a gente não tava programado pra isso, então foi aquela confusão, sem travesseiro, gente. Eu tô dormindo com 4 travesseiros. É um atrás, um na frente, um no meio das pernas, um na cabeça, por conta da barriga, do peso, né? E então, imagina, eu deitada ali sem travesseiro, porque minha irmã tava operada, ela também precisava dos travesseiros, mais do que eu até. E eu lembro que eu fiquei um tempo brava com a situação, com raiva, me sentindo de várias formas, como se a noite nunca fosse acabar. E aí eu parei e me conectei com Deus e eu falei, cara, por que eu tô passando por isso hoje? Na noite de Natal, eu não tava conseguindo dormir, óbvio, minha irmã dormiu, o Bruno dormiu. E aí Deus me lembrou, né, que Jesus, quando ele nasceu, ele dormiu ali a primeira noitezinha, um bebezinho, no relento, né? Ele nasceu num como é que chama? Manjedouro? Numa manjedoura. Numa manjedoura. Então, quem sou eu pra ficar reclamando de dormir uma noite sem um travesseiro? E aí a gente tava falando, e aí na mesma hora, quando eu lembrei disso, eu dormi. Eu fiquei em paz e eu falei, ok, eu vou passar por isso. E a gente tava falando hoje de manhã. E eu tava como? O Bruno tava babando, dormindo. Roncando. E o Bruno. E a gente tava falando hoje de manhã que existem formas da gente passar pelos sofrimentos na vida, né, amor? Então tem gente, por exemplo, que fica igual eu fiquei no começo. Lutando, sabe, contra aquilo que tá acontecendo. Lutando, com raiva e brigando e não sei o quê. E, sabe, não aceitando aquilo. Tem pessoas que passam pelo sofrimento se entregando a ele. Se vitimizando, mas no sentido de, cara, por que comigo? De novo comigo? Né? A pessoa se entrega ao sofrimento. E tem uma outra alternativa, que é a gente parar e se conectar com esse espírito que mora dentro da gente, que vive dentro da gente. E é se perguntar, por que eu tô passando por isso? O que Deus quer me ensinar com isso? E se a gente faz esse movimento, Deus sempre vai trazer uma resposta que vai acalmar o nosso coração. Então, reflita sobre como você tem passado pelo sofrimento e pela dor na sua vida, porque vão ter dias difíceis. Você fica negando, você fica lutando, você fica com raiva, você explode, você desconta em todo mundo? Ou será que você se entrega, perde a força, perde o chão, ou será que você vai buscar o espírito? Né? Isso muda muita coisa, assim, pelo menos pra mim mudou ali, porque ali eu aceitei e consegui mudar o final da história. Isso é o que Jesus ensinou todo dia. E continua ensinando todo dia, há 2000 anos. E ela pegou esse ensinamento. Você vai esperar quanto tempo mais para pegar esse ensinamento? É libertador, né? É libertador. E é uma escolha. Agora, e é o que a Bruna disse. A gente tem emoções, a gente tem carne. Se eu não me conectar com o espírito, não tem como viver dessa maneira. Não faz sentido. Mas quanto mais não faz sentido, mais Deus está presente ali. É passar pela prova dando glória a Deus. É isso aí. É isso. Imagina você agora, plota a sua vida para uma vida dessa maneira. Não seria libertador você viver assim? Pois é, Jesus está dizendo, é possível. Todo mundo que colar na videira, permanecer na videira, é nova criatura. É novidade de vida. É vida abundante, de dentro para fora. Independente da situação. Você não quer viver dessa maneira? Eu quero viver dessa maneira a cada dia. Agora, se eu estou desconectado do Cristo, você até acredita talvez nessas palavras, mas na hora H não vive. Precisa ter a hora H, precisa ter as situações da nossa vida para viver o que está escrito. Para viver o que está escrito. Se você quer viver o que está escrito, vai ter situações da sua vida que você que vai acontecer para você viver o que está escrito. É muito bom isso. E essa mulher, ela também estava precisando de ajuda, essa viúva de Sarepta.
Então Deus pegou Elias, que estava precisando de ajuda, Elias que estava dando passos de fé, e juntou com essa mulher que também estava precisando de dar passos de fé. E há mais de 2000 anos, muito mais que 2000 anos, nós estamos estudando essa história. E fica claro e fica evidente que não é uma história. Fica claro que é a boca de Deus falando com a gente para que a gente viva essa mesma coisa. Não faz sentido apenas Elias viver isso. Deus chamou a nossa geração para poder viver isso. Agora o chamado dele é diário. Ele chama você todo dia. E uma coisa que é muito fato, viu, Bruna? E eu já testei isso várias vezes. Se eu acordo e vou direto olhar para coisas que não seja Jesus, olhar para celular, pensar em coisas que não é a palavra, esquece. Não, e ontem me chamou a atenção, acho que eu nem te falei, amor, mas o quanto que a gente acordou na casa da minha irmã, né? E o Bruno, a primeira coisa que ele fez foi perguntar onde que estava a Bíblia dela. E foi muito engraçado porque a gente acordou e eu já fui fazer café, conversando com a minha irmã e já comecei o dia e foi impressionante. Aí eu vi o Bruno, ele pegou a Bíblia, ele se conectou com a palavra, ele leu e aí depois ele desceu, foi dar uma volta. E eu achei muito legal, e legal assim, bonito, que é uma escolha, é um estilo de vida, né? Então antes dele interagir com a gente ali, dele ficar sentado e tomar o cafezinho dele com a gente e a gente poder conversar sobre o Natal, sobre, né, as experiências, ele foi se alimentar. Pra mim, assim, aquilo ali foi um exemplo. E também. Porque assim, é uma escolha. O que ficou de exemplo pra mim, a mensagem pra mim é uma escolha. Né? É claro que são 2 anos que o Bruno praticamente está fazendo isso todos os dias. Vai fazer 2 anos agora em março. 3 anos. 3 anos, porque a gente começou a fazer na internet, mas ele já fazia. E é treino, como tudo na vida é treino, sabe? Deus faz a gente nascer de novo. Ponto. Quando a gente nasce de novo em Cristo Jesus, esse estilo de vida que a Bruna está falando, que ensinou, por exemplo, ela ontem, por exemplo, eu jamais nem passou na minha cabeça, vou fazer para elas perceberem. Não, se fosse assim, esquece. Quando a gente é uma nova pessoa em Cristo Jesus, o próprio Espírito de Deus, não é mérito meu, o próprio Espírito de Deus, ao meu acordar, ele me leva para a Bíblia, ele me leva para meditar. Jesus era cheio do Espírito Santo e era guiado pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, ele é entregue para a humanidade há mais de 2000 anos. Então não parte de mim, parte do próprio Espírito. Então, quando a gente é uma nova pessoa e tudo que Jesus mais quer fazer é fazer a gente nascer de novo, é para viver como Ele. Jesus vivia dessa maneira. Quando Jesus acordava, antes de cumprir a agenda dele, que era extremamente corrida, ele primeiro se conectava com Deus. Ele primeiro se conectava com o Pai que estava nos céus, porque ele era carne aqui. Jesus primeiro ia orar, antes de fazer qualquer coisa. Nada é mais importante do que isso. E aí então isso se tornou o quê? Um hábito, um estilo de vida mesmo do próprio Jesus. E os discípulos viam ele fazer isso. Ontem a Bruna viu eu fazendo isso. E tudo que Deus mais quer é que a gente viva como o seu filho mais velho viveu aqui há 2000 anos. Jesus. E é claro que é muito mais confortável a gente fazer aquilo que é mais fácil, que dá mais prazer. Então, era mais fácil eu acordar e ir direto pro Panetone e tomar um cafezinho, né? É mais fácil a gente ir direto pro Panetone, tomar um café, pegar o celular, ver as notícias, ver os babados, ver os BOs, né? Mas a gente tem que pensar sempre, né? A nossa mente, o nosso cérebro sempre vai buscar aquilo que é mais fácil fazer. Mas a gente precisa sempre lembrar que aquilo que é mais fácil nem sempre é aquilo que é melhor pra gente. Né? Então, acho que é isso. Então, a pergunta, que talvez é a pergunta mais perguntada, e talvez você anseia buscar essa resposta, né? Qual o seu chamado? Qual a sua identidade? É tão simples quanto. É o mesmo minha e o mesmo seu. É o mesmo. Não muda. Identidade, ser filho de Deus. E o chamado, viver como filho de Deus. Um filho totalmente dependente de um pai que está nos céus. E aí, se você fizer isso... Essa é a identidade e esse é o chamado. Não, e aí, se você fizer isso, Deus vai te colocar no trabalho, que você vai poder usar os seus talentos, que você vai poder usar
os talentos que ele te deu, né? É. Ele vai te capacitar, ele vai colocar pessoas, lugares e situações para que você possa viver se sentindo realizado, se sentindo em paz. Então, o nosso chamado não é tipo assim, meu chamado é trabalhar com pessoas. Não, o meu chamado é viver conforme a palavra de Deus. E aí Deus vai me dizer o que eu tenho que fazer. Vocês né? entendem? Só que a gente inverteu a ordem. A gente nem conhece a palavra de Deus. A gente nem sabe o que é a palavra de Deus. A gente nem sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente não sabia, né, amor? Até 2017, eu não tinha essa certeza. Para mim, a Bíblia era um livro escrito e que, ok, sobre Jesus, acredito em Jesus, mas talvez eu tinha algumas dúvidas se foi escrita, né, por homens ou pelo próprio Deus. Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da fé? Então, essa dúvida precisa ser esclarecida dentro de você. E aí, a partir disso, você vive a sua vida. E essa vida que você vai viver é a vida que Deus sempre projetou para você viver. Porque todos os nossos dias já estão escritos. Todos. Agora, eu posso dar um conselho para você? Eu aprendi isso com Deus usando a vida do Marquito aqui na Laville, almoçando comigo. Ô Bruno, o Marquinho, não sei se você tá aí, Marquito. Marquito disse assim: ô Bruno, nós não somos dignos, né, de viver no livre-arbítrio. Eu falei, mano, é isso. Marquinho da BRF falou, profeta, nós não somos dignos de viver no livre-arbítrio. Nossa, a Betina deu uma estrela aqui. E tudo, é porque é forte isso. Ela deu uma E cambalhota. tudo, para meditar nisso, para pensar nisso. Pensa nisso ao longo do dia. Não vive só aqui. Não, isso não vai funcionar, né, gente? Presta atenção. Nós não somos dignos do livre-arbítrio. Mas tudo que o ser humano mais quer é o livre-arbítrio. Tudo que o ser humano mais quer é culpar o livre-arbítrio. Tudo que o ser humano mais quer é fazer as pessoas pagarem o preço pelo livre-arbítrio. E o que Jesus veio nos entregar há 2000 anos não é livre-arbítrio. É viver conforme a minha vontade. Livre-arbítrio é a minha vontade. Livre-arbítrio é a vontade da Bruna. Livre-arbítrio é eu quero vir de vermelho, eu quero vir de preto. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio, eu quero pedir as contas. Livre-arbítrio, eu quero ajudar pessoas. Livre-arbítrio é tudo isso. Agora, o convite do Cola na Videira esquece o livre-arbítrio, você não é digno para isso, você só vai quebrar sua cara. O convite cola na videira todos os dias. A gente é jumento, né? Cola na videira todos os dias. A gente é um jumento desgovernado. A gente viver pelo livre-arbítrio, a gente só vai fazer a escolha errada, porque a gente é jumento desgovernado. E às vezes essas escolhas parecem lícitas, essas escolhas parecem justas. Ou seja, você acha que Elias queria ir lá e viver na caverna? Você acha que Elias, depois de viver na caverna, onde secou o ribeiro, ele queria ir até a viúva? Não! Você acha que ele queria ir lá e falar com o rei Acabe? Não, mas ele queria fazer a vontade de Deus. E quando a gente quer fazer a vontade de Deus, quando a gente pede pra ele, Senhor, me mostra qual é a tua vontade, porque eu quero fazer a tua vontade. Mano, você se enche tanto do espírito dele, ele faz tanta questão disso, que você vai fazer coisas que não tem sentido aos olhos humanos. Por isso que tem pessoas que olham pra gente e falam, não faz sentido o que você tá fazendo. Ô Bruno, por que você não foi pra PicPay, você foi pra T4S? Por quê? Porque não faz sentido ir para PicPay, não faz sentido ir para T4S, é pra lá que eu vou. Para PicPay faz todo sentido. Para PicPay fazia todo sentido. Eu tenho amigos lá que eu amo de paixão, inclusive. Um beijo no coração de vocês, se é que tem alguém aí. Mas ali eu teria o controle. Ali eu já sei o que vai acontecer. Ali eu já sabia como iria ser. Ali era a zona de conforto total. Então vamos para onde não tem zona de conforto. Porque Deus me ensinou a viver desta maneira. Você quer viver assim? Isso pode te assustar. Você pode continuar no livre-arbítrio. Não quero. Tá tudo bem, fique em paz. Uma semente foi plantada. Um dia você vai lembrar dessa live. Mas se você quiser colar na videira e viver como ramo, colado na videira, Deus está te chamando para você viver já agora. Esquece esse negócio de dia 30, 31, dia 1º. Isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Deus quer virar esta chave. Deus quer que saia da sua boca, no dia de hoje, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego toda a minha vida para você. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero responder a este chamado.
eu quero ser filho, eu quero viver como filha. Se eu sou filho, eu não sou preso na ansiedade. Se eu sou filho, eu não aceito a preocupação porque meu pai não quer que eu viva dessa maneira. Por quê? Está escrito. Então você precisa conhecer que Deus é esse Deus que você não vê com seus olhos. Que Deus é esse que manda eu, você, minha filha, minha esposa viver baseado no que nós não estamos vendo. Baseado no que a gente crê na palavra. Era impossível eu e Bruna ser pai e mãe. Minha filha está aqui, gente. Daqui a pouco ela vai nascer. Mas há um tempo atrás era impossível. E alguns ainda dizem que a gente merece. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Nós não merecemos, não. Se você faz essa pergunta, é uma evidência de que você ainda não experimentou a graça do Cristo, a graça da videira. Então não faz assim, não fala, vocês merecem. Não é isso não. Pela graça. Só Deus sabe o currículo dos 2 jumentos aqui. Pela graça, nós somos pais. Ainda, como você já está se incluindo já faz um tempo, você é uma jumentinha. Ele demorou 1 ano para me chamar de jumentinha. Aí alguns vão dizer, não, vocês não são jumento, para. Minha mãe um dia chorou com o negócio de você não é jumento. Você também não entendeu nada. Nós vamos aguardar a volta do Nazareno. Nós vamos entrar na Nova Jerusalém, com Jesus montado na nossa vida. Amor, você falou uma coisa importante, né? Tipo, a gente não merece, o ser humano não é merecedor de nada. Mas quando o ser humano escolhe colar na videira, aí Deus faz a gente ser merecedor, né? Não é isso? Mas a gente não, por exemplo, não, eu mereço ser pai? Não. Pela graça, não, mas pela graça dele. Eu mereço ser pai? Não. E minha filha já está sabendo, porque ela está escutando e vai saber quando ela acordar. Eu merecia ser pai? Não. Mas pela graça dele, por ele, para ele, nós somos. Mano, o Kimura, palmeirense doente. E mano, por isso que Deus usa tanto jogador de futebol para falar com o povo. E tem gente que não ouve, obviamente. Sempre vai ter as pessoas que não querem ouvir. É isso aí. Fique em paz. Olha só. Não importa se o Palmeiras... como é que o Kimura falava? Não importa se o Palmeiras vai perder ou ganhar. O que importa é que ele vai jogar. E se ele vai jogar, eu tô lá. Independente se ganhar ou perder, eu vou estar lá no jogo do Palmeiras. Se cair para a 2ª divisão, é aí que eu vou ser mais palmeirense ainda. O corintiano fala a mesma coisa. Caiu para a 2ª divisão, eu lembro. É aí que eu vou ser mais corintiano ainda. É assim com a videira. É assim com Jesus. Agora, isso é limitante. Às vezes a gente consegue viver assim apenas por ser apaixonado por um time de futebol. E é uma paixão absurda que não se explica, é ou não é? Os corintianos sabem, os palmeirenses sabem, os são paulinos sabem. Ninguém se explica. Com Jesus é a mesma coisa, só que com Jesus, na videira, isso é para todas as áreas da nossa vida. Não importa se meu chefe não falar comigo, se meu chefe não dar bom dia. Não importa se eu não receber o WhatsApp de alguém que eu queria receber. Não importa nada disso. Se a videira existe, eu vou permanecer e vou viver a vontade dela. Ainda que meus olhos vejam o meu time caindo para a 2ª divisão. Ainda que os meus olhos vejam derrota. Então quanto mais tempestade a gente vê, quanto mais situação que não faz sentido a gente vê, mais a gente vê o mover de Deus. Caramba, isso é muito forte. Isso é muito forte. Agora imagina, você tem que imaginar, teria que fazer uma dinâmica com eles. Imagina você vivendo a sua vida dessa maneira. Você imagina você vivendo dessa maneira em todas as áreas da sua vida. Eita, se liga o que está acontecendo. Deus está alcançando a sua alma agora. Bota no papel tudo que tá errado, tudo que você não concorda, tudo que você não gosta, tudo que tá destruído na sua vida. Você tem que pôr no papel. Assim, e aí no final você escreve, glória a Deus. Isso. Você tem que pôr no papel. É tipo isso, né, isso. Amor, que você tá falando? É isso, por exemplo. Eu recebo mensagem direto e a gente viveu isso, a gente sabe. Como que já falou? É claro que eu sei da sua dor, é claro que a gente sabe da sua dor, mas eu não vou entrar na sua dor, senão nós dois vamos morrer. A gente tem também a nossa, né? O meu amigo Marcelo Capita tá aí, um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. O Capita é salva-vidas. Se ele entra na água para salvar uma pessoa, se ele entrar na energia da pessoa, a pessoa vai afogar ele, vai morrer os dois. O que ele tem que fazer? Ele tem que salvar a pessoa, tem uma técnica para isso. O salva-vidas tem uma técnica para salvar a pessoa. A pessoa vai querer vir para cima, a situação vai querer vir para cima e te derrubar. Tem uma técnica para você lidar com essa situação adversa da sua vida. Tem uma técnica para a gente lidar com as situações futuras
que nós vamos passar em 2022. E tomara que tenha treta atrás de treta mesmo em 2022, para que a gente possa experimentar a glória do Senhor. E qual que é a técnica? A técnica tem um nome e tem um sobrenome. O problema é que isso irrita muita gente. Tem um nome e tem um sobrenome. Só irrita porque está aí a solução. Espírito Santo. O Espírito de Jesus derramado na cruz. Jesus ressuscitou para entregar esse Espírito para eu e você viver neste Espírito até a volta dele e para sempre. Então, permanecer na videira é tudo isso que a gente está falando aqui. Na vitória ou na derrota, nós damos glória a Jesus. Agora, a gente só faz isso, né, Bru? Porque a gente foi conhecer ele. Sim. A Bruna tinha raiva, achava que o cara era primo do Buda. Mas fazia sentido ela achar isso. É claro. Primo mal ainda, não era qualquer primo. Exato. Fazia sentido. Fique em paz se você tem raiva de Jesus. Nunca discutimos sobre isso aqui em casa, porque já era o mover do Espírito. Deus estava fazendo eu crescer em Cristo. Deus estava fazendo eu crescer em oração. Deus estava me levando para o secreto, para eu crescer no secreto. Nascer de novo, para depois fazer essa jumentinha nascer de novo. Poderia ter sido o inverso. Não importa. O que importa é que existe uma possibilidade de nascer de novo, irmão. E de ter uma nova mentalidade. A mentalidade de quem? Está escrito, de Cristo. Eu já ouvi isso, faz tempo que eu ouço, mas eu ouvi bastante. Ah, Bruno, isso aí só Jesus faz. Ah, pensar assim, só Jesus pensaria. Eu quero continuar pensando na desgraça. Ô, moço, então sai de perto de mim, velho. Porque você não quer ajuda. Você nem fé você tem. Jesus está dizendo para você aqui agora: eu quero que você receba os meus pensamentos. Os pensamentos do Deus vivo. Para isso você precisa entregar os seus pensamentos nas minhas mãos. E a gente sabe como a gente faz para entregar. A gente sabe. Não vem falar que você não coloca desculpa. Jesus, ele disse, né, que o ser humano é bom de dar desculpa. Há 2000 anos ele disse isso, que o ser humano é bom de dar desculpa. Está escrito no livro de Lucas. Jesus chamou você e eu para entregar tudo por ele. Mas eu só entrego tudo para ele se eu conhecer ele, se eu me apaixonar por ele, se eu receber esse amor, essa graça imerecida. O Kimura e o filho dele foram pro Uruguai. Mas não foi só pro Uruguai na final. Eles vão na Argentina, eles vão no Paraguai. Onde o Palmeiras vai jogar, eles vão estar lá. É assim na fé. Só que isso é muito potencializado na fé. Imagina a sua vida dessa maneira. Então não deixe que nenhum pensamento de culpa, não deixe que nenhum pensamento, que seja qual for, te dominar. Por quê? Porque Deus quer que você viva baseado nos pensamentos dele. E os pensamentos de Deus está escrito na palavra dele. Tá fácil, tá na mesa. As pessoas que são transformadas aqui no Cola na Videira são pessoas que decidiram ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Agora tem gente que só quer ler a Bíblia quando tá precisando. Eu era assim. Só pede oração quando a casa cai. Só cola na videira quando tá tudo bem. Às vezes tem isso. Só colo na videira quando tá tudo bem. Quando tá mal, eu não leio a Bíblia. O Odelei, um dia a mãe dele tava mal. O Odelei, que era um cachaceiro desgraçado, nasceu de novo. Um beijo no seu coração, Odelei. A mãe dele tava mal, no leito da morte. O que ele fez? Não foi pra cachaça. Ele foi pra onde? Pegou a Bíblia e foi ler. Não sabia nem o que ele ia ler. Foi para a Bíblia, não sabia nem o que ele ia ler. Ele pegou a Bíblia, que é igualzinha a essa, inclusive. Ele pegou a Bíblia e ele falou assim: meu Deus do céu, eu preciso de alguma coisa aqui. O Odelei, um improvável. Deus ama os improváveis. Porque é no improvável que ele mostra quem é Deus, quem ele é. Era improvável, ele ia ser alimentado por um corvo. Corvo não passa nunca uma carne. Corvo come a carne. Mas Deus é o Deus do improvável. Elias, era improvável ele ser profeta. Ele nem foi treinado para ser profeta. Nenhum antepassado dele era profeta. Mas Deus escolheu ele para ser um grande profeta em Israel. Porque o segredo não somos nós, é ele. Então não olha para você, olha para ele. Porque ele diz quem você é. Se eu olho para mim, eu não acredito em mim. Aí você pode até fazer
cursos, estudar, ser um intelectual e acreditar em você. É isso aí, a força é você, é isso aí. Quando você cansar, pode ter certeza que o Nazareno está te esperando de sorriso aberto. Eu espero só que não seja tarde. Porque vai ter um dia que acabou a esperança. Vai acabar. Vai ter um dia. Tomara que esse dia seja logo. Mas as evidências mostram que está chegando. Vai ter um dia que vai acabar o jogo da vida. E aí nós vamos entrar na eternidade. E a gente vai esquecer. Na eternidade não vai ter nenhuma memória destrutiva. Na eternidade não vai ter nenhuma memória de podridão, de brigas, de rixas. Não tem. É uma vida radicalmente nova. É impossível a gente imaginar. Mas a gente pode ter essa esperança, porque Jesus disse: eu vivo, eu vou estar com vocês todos os dias, até a minha volta. Aguarda em Jerusalém. Aguarde, porque eu volto. Da mesma forma que eu estou indo, eu volto. Quem crê nisso? Quem decide a partir de agora entregar sua vida para Jesus, sem pensar que é coisa de crente? Na verdade é coisa de crente, mas sem pensar que é coisa de católico, evangélico, de religioso. De É coisa de não crente, pensa, que é quem crê. Não pensa, moça, que você está atrasado. Para de falar que eu sou religioso. Para de falar que eu virei pastor, padre. Para de falar, Deus não falou nada disso. Jesus está falando, quem quer se entregar para mim? Quem quer lançar sua vida agora? Se Deus entregou a sua única coisa que ele tinha, que era o seu filho, tudo que ele tinha era o seu filho, Jesus Cristo. Ele entregou. Jesus Cristo não é um menino. Jesus Cristo é o nosso Pai. Jesus Cristo é o nosso Salvador, nosso advogado. Menino ele foi, mas ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E ele quer que a gente seja uma cópia dele. Ele quer habitar dentro de você. Só que você precisa entregar tudo para ele. Você precisa falar, eu entrego tudo. Eu entrego minha ansiedade, eu entrego minha preocupação, eu entrego minha necessidade de aprovação, eu entrego feridas de abuso, eu entrego separação, eu entrego necessidade de homem, eu entrego necessidade de mulher, eu entrego tudo. Tudo nas suas mãos. Eu entrego vício, eu entrego tudo. E eu dependo de você, Jesus, para viver. E eu vou buscar você na Bíblia todos os dias. E eu quero te garantir que isso vai acontecer. Vai ter um momento que você vai enxergar Jesus. Amém. Ó, rapidinho, o Naka falou aí, não deu tempo, não vai dar tempo da gente ler, mas o convite para vocês terminarem de ler esse capítulo 17. Amém. Até o versículo 24, para vocês mergulharem um pouquinho mais, né, em tudo que aconteceu e vocês verem aqui, né, o movimento que Deus fez, né, o movimento que Deus faz e nunca para de fazer, né? Então muitas coisas aconteceram nessa história linda ainda. Façam isso. É inesgotável os ensinamentos na Bíblia, inesgotável, por isso que se sustenta até hoje. E a gente estava assistindo um documentário, é até legal passar para eles. É muito legal. Qual que é o nome do documentário? Não sei. É um documentário que está na Play Plus sobre a Bíblia, mas sobre a autenticidade da Bíblia e tal. E aí mostram os pergaminhos que foram achados em Israel e são protegidos e tal. Tá no Play Plus. Depois a gente procura e coloca aqui Tá no stories. Play Plus, chama... A Bíblia, não é? É, mas não é a Bíblia novela que tá passando, é a Bíblia de uma reportagem que fizeram lá em Israel. E só que eu quero passar aqui pra vocês, eu não sabia disso, dessa informação. Mas a Bíblia tem um livro chamado Isaías. Esse livro foi achado 100%. E ele é exatamente o que está escrito nessa Bíblia que a gente lê aqui. Ó. Os pergaminhos que foram escritos há mais de... Sei lá quando foi. Muito foi mais de antes 2.000 ou anos. depois de Cristo? Muito mais, 3.000 anos. Isaías foi há 3.000 anos. Porque Isaías foi 700 anos antes de Cristo. E o livro de Isaías é o livro que mais profetizou a vinda de Jesus Cristo. Que falou que ele ia nascer do Messias. O Messias ia nascer na barriga de uma virgem. O nome dele seria Emanuel. Sabe o que é Emanuel? Sabe o que é Emanuel? Deus conosco. Deus conosco.
Mano, essa fé é top demais. Não tem cachaçada, e eu e essa aqui já cachaçamos tanto que você nem pode imaginar. Não tem cachaçada, não tem droga, já usamos várias. Não tem nada incomparável ao Espírito de Jesus dentro de nós. Não tem nenhuma religião, você não me pega. Nós nem temos religião. Nós somos apaixonados por Jesus. Bruno, quem é você? Eu sou um ramo colado na videira. Você quer ser? Bruno, e aí, você é pastor? Não, eu sou um ramo colado na videira. Não cria títulos. Deixa os caras. Eu amo todos eles. E Deus pode um dia falar assim, agora você vai ser a pastora e o pastor. Mas a gente não pode esquecer que a gente é um ramo. Eu nunca posso esquecer que eu preciso viver todos os dias como um ramo. Não como só como um pastor ou como um padre, não, como um ramo. Como um ramo. Ou seja, eu dependo de tudo da videira para dar fruto. Nós não dependemos do fruto, nós não queremos ser videira, nós só queremos ser um ramo colado na videira e ser um instrumento na mão dele. Assim como você. Então, um beijo no seu coração, um beijo Dr. Yara, um beijo Jordan. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube, nós vamos conseguir gravar ele. Se você entrou agora há pouco, assiste essa novamente, se você quiser, ou assiste se você perdeu, porque há uma palavra de Deus para você. Há uma palavra de Deus para você. E você pode ter certeza que o seu final de 2021 vai ser diferente. E você pode ter certeza que a virada de ano, a esperança será renovada dentro de você, não pela virada do ano, mas por Jesus Cristo dentro de você, habitado aí dentro, na vitória e na derrota, na chuva ou no sol, com carro ou sem carro, com emprego ou sem emprego, com dinheiro ou sem dinheiro, longe da família ou perto da família. Sai daqui abençoado em nome de Jesus. Bom domingo para vocês. Muito bom ter você aqui, viu? Eu adoro estar aqui. Muito bom, muito bom. Beijo no seu coração. A Betinha mandou um beijo pra vocês aqui, gente, viu? A Betina mexeu o devocional inteirinho aqui. Mas porque assim é a graça. Tchau, gente. Tchau, Juju Correale. Beijos. Maria. Marcelo Capito. Vou precisar sair. Beijo no coração de vocês. Carter. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, Fiquem gente. com Deus.